Olá, é um prazer estar aqui com você hoje nesse primeiro congresso de harmonização da depressão. Eu sou o Enéas Guerreiro, do equilibriocontinuo.com.br, e eu trabalho com a técnica da EFT, que é a técnica da libertação emocional, e eu vou falar, o tema da minha palestra hoje é a depressão e o método da EFT. Talvez você ainda não conheça esse método, eu vou explicar, vamos fazer alguns exercícios juntos, alguns exercícios práticos, exatamente com o intuito de trabalhar a questão da depressão. A EFT é uma técnica ótima para trabalhar nos distúrbios energéticos, para devolver o equilíbrio emocional e, consequentemente, melhorar a questão da depressão. Então eu vou agora nos próximos slides, vou mostrar um pouquinho, vamos fazer exercícios para isso, eu vou mostrar um pouquinho como é essa técnica, tá? Mas enfim, é normal a questão da depressão, apesar de ser um flagelo, vamos dizer, uma grande doença da atualidade, vamos dizer, é normal num sentido, o que a gente pode chamar de sentir-se deprimido. Tá? Você pode estar assim meio abatido, abatida, meio desesperado. Isso é normal com a pressão que nós temos no dia a dia, na vida moderna. Isso está cada vez mais acentuado. Tá? Essa pressão cria esse estresse todo, e o estresse pode criar a depressão. Lógico que quando a questão já entra numa fase mais crítica, esse sentimento de desespero, esse sentimento de abatimento ou de tristeza é uma coisa mais constante, aí então sim, a gente pode chamar clinicamente do estado depressivo. Tá? Mas, de qualquer maneira, tá? Eu diria que eu posso começar a nossa palestra hoje falando uma coisa muito simples. O tema é muito simples, mas a solução realmente é muito forte, porque nós estamos muito presos a esse conceito. O problema é que nós nos criticamos demais. Tá? Nós criamos uma expectativa nossa. Essa expectativa é uma cobrança muito grande. Então, quando nós nos cobramos demais, nós ficamos tão estressados, que o efeito vem ao contrário. O efeito é que causa desânimo e muita depressão. Lógico que existem inúmeras causas para a depressão, mas eu diria que um dos grandes problemas, uma das grandes teclas que acentuam, que dificultam o nosso trabalho, dificultam a cura, vamos dizer, seria essa cobrança interna. Aí eu perguntaria para você, o quanto você se cobra? É normal, todo mundo se cobra demais, como eu falei, na sociedade moderna, no nosso dia a dia, existe muita cobrança profissional, a cobrança de ser um bom parceiro, uma boa parceira, a cobrança de ser um bom pai, uma boa mãe, a cobrança de ser um bom cidadão, a cobrança do dinheiro, a cobrança de pagar as contas, enfim, cobranças, muitas cobranças. E isso tudo cria essa pressão enorme que nós não conseguimos nos relaxar. Nós não conseguimos ficar tranquilos e, muito consequentemente, também nós achamos, a consequência que a gente começa a achar, eu não valho nada. Eu não sou digno, eu sou mesmo o pior dos piores, porque eu não consigo fazer aquilo que é o mínimo desejado para mim. O mínimo do padrão que eu quero de mim, eu não consigo chegar lá. Então eu não valho nada, e aí, consequentemente, você cria um quadro depressivo. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu vou falar. Exatamente a nossa cobrança, o quanto nós nos cobramos como uma das grandes causas e uma das grandes dificuldades da cura da depressão. Tá? Então, no começo dessa palestra eu falo sobre a cobrança, vou até o final falando sobre isso, e nós vamos fazer um trabalho de EFT a respeito. A gente é muito exigente conosco mesmo. Nós criamos uma expectativa, vamos dizer, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Essa expectativa
Muito provavelmente não vai ser alcançada, você não vai conseguir 100%, a gente é muito perfeccionista, a gente quer tudo muito bem feito e dificilmente a gente se perdoa. Esse auto-perdão é importantíssimo. Ora, nós estamos aqui falando sobre a questão da depressão e eu já comecei falando sobre o perdão e a compaixão que a gente tem que ter conosco mesmo. Pense um pouquinho a respeito. Pense um pouquinho a respeito, porque a depressão ela é uma consequência da nossa cobrança interna. Lógico, isso somado a um turbilhão de emoções. Quais seriam essas emoções? Acontecimentos, situações que aconteceram no passado, que você não se perdoa, que você acha que você não foi capaz, que você acha que você não conseguiu direito, que você fez errado, você tem remorsos, você guarda rancor, você não perdoa a si próprio, não perdoa a outra pessoa. Tudo isso é causa das emoções ficarem negativas e essas emoções negativas criam uma confusão enorme na cabeça e, consequentemente, também vai criar um quadro depressivo. E aí tá, eu lhe pergunto, infelizmente nós não aprendemos, apesar da sociedade estar tão avançada, né, existia tão detalhada em tantos aspectos técnicos, não existe, é muito difícil você aprender a controlar suas emoções. Onde você vai aprender isso? Na escola, na universidade, com certeza não é. Na vida, no dia a dia, muito provavelmente também não é. Nós ficamos num turbilhão de emoções, nós vamos de um lado para outro, de um lado para outro, mas nós não conseguimos controlar nossas emoções, nós não conseguimos entrar em contato com nossas emoções. E quando nós entramos em contato, às vezes é tarde demais, porque esse contato, às vezes vem de uma maneira, nós nos descobrimos de uma maneira negativa, que é o quadro da depressão, né? Eu não valho nada, eu não sou nada, eu estou ruim, a vida está ruim, e aí você cria um desespero. Você entrou em contato com a emoção, mas já talvez seja tarde demais, no sentido de que você vê o seu lado sombrio, né? Vê o que a gente chama daquela sombra, aquele lado escuro da vida. Então, como a gente poderia entrar em contato melhor com essas emoções e poder ajudá-la? E nisso entra a técnica da EFT, que é a técnica da libertação emocional. Você encara a emoção. Emoções boas ou más, tanto faz, não há problema. Muitas vezes, na nossa exigência pessoal, né, que nós nos cobramos demais, a gente acha que certas emoções negativas não servem. Obviamente a gente pode dizer sim, elas não servem, fazem mal e tudo mais, mas às vezes elas existem e a gente não pode negá-las. Então na nossa cobrança a gente fala, não posso ter essa emoção, não posso. Por exemplo, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou desesperado, eu não posso ter isso, não posso ter isso, não posso ter isso. Obviamente essa situação só vai piorar, tá? Porque você não está encarando a emoção no sentido de aceitá-la. Você está vendo a emoção no sentido de rejeitá-la. E quando nós queremos rejeitar uma coisa, você sabe que a coisa fica cada vez mais forte. Então, nós temos que ir pelo lado mais positivo. Eu tenho uma raiva. Eu tenho uma tristeza. Eu tenho um desespero. Eu aceito. No momento que a gente aceita, eu vou explicar melhor esse ponto nos próximos slides, mas no momento que a gente aceita a situação, fica muito mais fácil controlá-la. Então esse é o processo da EFT como técnica, que nós vamos aceitar as emoções e nós vamos nos autoconhecer. Eu diria que a EFT como técnica é uma ótima ferramenta para o autoconhecimento. Você começar a ver o que está acontecendo comigo, quem eu sou, como eu posso viver, quais são as emoções que estão em mim, por que essas emoções vieram em mim. E você começa a ter um autoconhecimento muito forte.
você vai entrando cada vez mais fundo no seu ser, de uma maneira forte, poderosa. Não precisa ter medo no sentido, porque é uma técnica suave, simples e muito eficaz. É por isso que eu gostaria de apresentar a técnica para você. Eu vou deixar claro aqui, lógico, que no trabalho da depressão, o que eu vou ensinar aqui, a técnica, é uma técnica muito simples. Eu vou ensinar em 5, 10 minutos e nós vamos fazer exercícios, mas com o intuito de ser uma prática complementar. Tá? Você vai aprender a usar a técnica, que são leves pontos, assim, leves toques, em alguns pontos energéticos do corpo, e isso traz um equilíbrio energético. Isso seria uma prática complementar ao seu tratamento, complementar a questão, seja medicamento, ou seja, qualquer outro tratamento que você esteja fazendo. Tá? Eu poderia também dizer que a EFT como técnica, ela é ótima para ser a terapia principal. Ela pode ser usada como terapia, mas para isso eu então aconselho você procurar um profissional da área, que possa ali fazer umas sessões de terapia com você. Provavelmente sozinho você não vai conseguir tão fácil. Tá? Lógico, existem casos de pessoas com aquela depressão que eu chamo de depressão com D minúsculo, né, que simplesmente por fazer a EFT 5 minutos, 5 vezes, 10 vezes, sei lá quantas vezes, já consegue superar esse quadro depressivo, consegue superar sua depressão e ir em frente na vida. Ótimo. Existem esses casos. Existem aqueles casos com a depressão com D maiúsculo, né? Que seria uma depressão mais profunda, mais crônica, com raízes mais fortes. Né? Nesse caso, então eu aconselharia você buscar a ajuda de um profissional terapeuta da EFT no meu site www.equilibriocontinuo.com.br. Eu tenho ali uma lista de vários terapeutas que sabem trabalhar o caso, que podem lhe ajudar bastante. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que eu vou ensinar aqui é uma autoaplicação. Essa autoaplicação você pode fazer todos os dias, vai te ajudar muito. Tá? É uma prática complementar. Tá? Então, o que eu poderia dizer, a EFT é uma ferramenta de autoajuda. Você vai se auto-aplicar, você pode fazer a hora que você quiser. É você que pode fazer, é você que faz. Você não precisa esperar por alguém mais para fazer. Você, vamos dizer, é a própria pessoa que vai curar a si próprio. Esse é o melhor dizendo. Então é isso que eu poderia chamar de autocura. Tá? Uma técnica muito simples, mas muito eficaz. Então vamos aprender um pouquinho sobre essa técnica. O que é essa EFT? EFT é uma sigla em inglês para Emotional Freedom Techniques, que na tradução para o português seria Técnicas da Libertação Emocional. É um conjunto de técnicas, talvez você já a conheça. Se você já a conhece, os próximos slides talvez sejam um pouco repetitivos para você, mas vale sempre um pouquinho de repetição. Né? Se você ainda não a conhece, eu vou explicar nos próximos 5, 10 minutos com os slides como é essa técnica da EFT. Né? Mas, enfim, ela é um conjunto de técnicas. Ela mistura, ela complementa, vamos dizer, o que a gente chama de acupuntura, que é leves toques em alguns pontos da acupuntura, leves toques com a ponta dos dedos em alguns pontos aqui, assim. Então você está trabalhando o sistema energético. E ela mistura também as técnicas mais modernas da psicologia atual. Por exemplo, psicologia comportamental cognitiva, até a terapia da fala, você começa a conversar com si próprio ou consigo própria. Tá? Então essa é o conjunto de técnicas que faz um bem danado. Tá? Então essa é a acupuntura, a EFT,
que a gente poderia chamar de um outro nome que a gente usa é acupuntura emocional sem agulhas. Ora, por que seria, primeiro, sem agulhas? Porque a gente não vai usar agulhas como na acupuntura tradicional, mas ao invés disso a gente vai usar leves toques das pontas dos dedos. Leves toques. Não é acupressura, não é doim, onde você tem que apertar os pontos até que haja algum efeito. Na verdade, na EFT são leves toques apenas em alguns pontos. A gente vai batendo alguns leves toques que a gente poderia chamar de tapping. A diferença, além da que ela é sem agulhas, a diferença também é que ela é chamada de acupuntura emocional, porque nós vamos trabalhar a emoção do caso. Muitas vezes a acupuntura tradicional, ela é só vista assim para uma questão de situações físicas, ela é muito boa para dores físicas e para um bem-estar emocional também, mas principalmente para dores físicas. No caso da EFT, como acupuntura emocional, nós vamos trabalhar a questão da emoção. O exemplo que eu sempre dou é, imagina você tem uma dor no braço, por exemplo, uma dor no braço. Na acupuntura tradicional, você vai colocar algumas agulhas aqui para que a energia que flui aqui no braço possa fluir tranquilamente de novo. E aí, obviamente, funciona. No caso da EFT, se você tem a mesma dor no braço, você não vai precisar se preocupar em fazer toques aqui no braço. Você vai fazer os mesmos toques nesses lugares que são apenas 8 lugares, são 8 pontos. Por isso que é uma técnica muito simples, muito fácil de aprender. São 8 pontos que você vai tocando, pensando na emoção da dor do braço. Aí está a diferença. E quando você pensa dessa maneira, enquanto você faz esses toques, você pensa na dor no braço, a dor tende a passar. E eu já vi coisas impressionantes assim, porque a dor, muitas vezes a dor tem um fundo emocional muito grande. Então eu já vi coisas que a gente poderia chamar de milagres, né? De resolver certas situações, da pessoa ficar muito mais tranquila, sem dor, com a cabeça mais aberta. Esse é a grande vantagem, vamos dizer, da EFT, uma técnica simples, mas muito eficaz, porque trabalha as emoções. Então ela está no campo da psicologia energética, vai usar técnicas da psicologia, mas vai trabalhar com as energias. É por isso que ela é chamada de acupuntura emocional sem agulhas. Tá? Outro nome que você pode já ter ouvido falar em inglês, o que chama-se tapping. Tapping nada mais é do que leves batidas. Então quando você ouve a palavra técnica de tapping, são técnicas muito parecidas, são técnicas da EFT ou muito parecidas, muito semelhantes ou variantes da própria EFT. Tá? Então, quais são os pontos que nós vamos usar? Esses vou mostrar agora nos próximos slides, mas você pode ver aqui pela ilustração que existem esses chamados meridianos que correm em nosso corpo. Esses meridianos não podem ser vistos, eles podem apenas ser sentidos. São meridianos energéticos. De acordo com o conceito da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, quando existe uma doença no corpo, quando existe algum problema, ou doenças, ou bloqueios emocionais, que a gente pode chamar, é algum canal energético que está bloqueado. Então você precisa limpar, descongestionar esse canal. E é isso exatamente o que a EFT faz. Tá? Então são esses meridianos de energia que correm pelo nosso corpo. Tá? Nós temos que descongestioná-lo. Tá? É interessante você ver que a medicina tradicional, ela consegue apenas ver assim, o sistema nervoso, né, por causa dos canais dos nervos, o sistema sanguíneo, por causa das veias, né, o sistema endócrino, o sistema digestivo. Existem diferentes sistemas dentro do nosso corpo. Porém, ela não consegue entender como existe esse sistema energético, porque o sistema energético você não vê. Você pode apenas prová-lo porque a acupuntura funciona, e funciona muito bem.
Tá? Então, a medicina tradicional chinesa ou a medicina da Índia, através dos chakras e tudo mais, trabalha muito com esse conceito de você equilibrar as energias e, consequentemente, quando existe um equilíbrio energético, o corpo se cura. Da mesma forma, também no caso da depressão, a depressão, quando falamos de uma depressão muito profunda, ela é um forte desequilíbrio energético. Como foi causado, nós vamos ver isso, talvez ainda nessa palestra a gente consiga explicar isso um pouco melhor. Mas é um desequilíbrio energético causado talvez por traumas passados, situações passadas muito fortes, doenças físicas muito fortes, que criam um quadro da depressão. Ora, se você começa a trabalhar no sistema energético e começa a equilibrá-lo melhor, consequentemente também os sintomas da depressão, eles podem se amainar bastante. Por isso que eu falei logo no começo, que o que nós vamos fazer aqui é uma prática complementar. Apesar de eu acreditar, sim, que com bom acompanhamento profissional, você também pode trabalhar a sua depressão apenas com a EFT, mas aí já requer um tratamento mais profissional. Então, nessa questão do desequilíbrio energético, né, nós sabemos que existe assim, toda a emoção negativa, a depressão no caso, né, é causada por uma perturbação no sistema energético. Essa perturbação é esse congestionamento do sistema energético. Isso vem o quê? A gente poderia chamar de primeiro seria o caso um pensamento que vem na forma de um trauma passado, de uma situação passada. Esse pensamento ruim cria um distúrbio energético que consequentemente traz a energia bloqueada. E nós temos que desbloquear essa energia. Né? Então esse é o tal do desequilíbrio energético. Você tem uma situação, seria um pensamento negativo, esse pensamento negativo traz a você um distúrbio, cria um distúrbio energético e consequentemente vai ter uma resposta emocional. Essa resposta emocional, no caso, seria uma depressão, sentimento de não-valia, sentimento de improbidade, sentimento de que eu não valho nada, sentimento de que o mundo não serve, está tudo sombrio e todas essas questões assim. Isso tudo é um resultado do desequilíbrio energético. Por isso que se nós trabalharmos no equilíbrio energético, nós só temos a ganhar com isso. Então, além de trabalhar, na EFT, eu estou falando no caso da... voltando lá. Eu estou falando no caso da EFT, além de trabalhar nos problemas, vamos dizer, sejam dores físicas, bloqueios emocionais, depressão, medo, nós podemos listar tantos problemas da vida. Né? O que eu vou ensinar, a técnica como eu vou ensinar hoje para você, você pode usar, por exemplo, se você tiver uma dor de dente hoje e não consegue dormir, você pode usá-la para essa dor de dente, pode ter certeza que você vai dormir mais tranquilo. A mesma coisa, se você tiver uma insônia, né, por uma ou outra razão, não importa qual seja a razão, você simplesmente faz a técnica do tapping, você fica aliviado, você fica muito mais tranquilo e consegue dormir bem. Então, a EFT ela pode ser trabalhada para inúmeros problemas. Também nós podemos dizer que a EFT ela pode ser trabalhada para questões de bloqueios de relacionamento, por exemplo. Relacionamento. Você tem bloqueios no seu relacionamento, tem dificuldade, tem falta de relacionamento, por exemplo. Você trabalha esse bloqueio, é um bloqueio energético. Você trabalha essa questão e o seu caminho está muito mais aberto para ter um melhor relacionamento, um melhor namoro, e não encontrar seu par e coisas assim. A mesma coisa para esporte, por exemplo. Eu conheço muitos atletas que já vêm praticando a EFT com o intuito de melhorar o esporte. Olha, porque o esporte exige muito de você, é muita pressão. E a pressão causa muito estresse. A EFT, obviamente, ela é uma técnica que libera o estresse, que alivia. E quando você está aliviado, você tem resultados muito melhores. Então, para o esportista, por exemplo,
você pode ter resultados muito melhores se você puder praticar EFT. Da mesma forma, também questão de prosperidade. O que seria prosperidade, ou a tal fórmula de fazer riqueza, né, se não um bloqueio energético que você pode ter? Tem pessoas tem gente que a gente diz, né, que tem dedo de ouro, consegue fazer dinheiro muito fácil. E tem gente que não consegue, trabalha e não consegue sair do lugar. Por que essa diferença? Porque existe um bloqueio. Esse bloqueio, lógico, tem suas causas, a gente pode saber, são as questões de crenças, questões de traumas e tudo mais. Isso é tudo um trabalho, isso é tudo um estudo específico a respeito. Mas, de qualquer maneira, se você trabalha esses bloqueios emocionais, com certeza você já vai estar aberto para ter uma vida muito mais rica, uma vida muito mais próspera. Então, no caso da EFT em si, nós podemos entender como ocorre esse bloqueio emocional. Olha, nesse bloqueio emocional, nós temos dentro de nós o nosso sentimento de preservação, de defesa. Esse sentimento de defesa, quando você vê um perigo na frente, você tem três hipóteses, três saídas. A primeira é, se você consegue ver que você pode lutar e você pode ganhar, você luta. Você enfrenta a situação. Se você vê uma situação que você não consegue enfrentar, o problema é maior que você tenta fugir. E você foge. Agora, algumas vezes, você não consegue ver saída. Você não consegue lutar e muito menos fugir. E o que acontece? Você se congela. O caso da depressão é muito típico, ele provavelmente está preso nesse ponto, nesse terceiro item. O congelamento. Você não sabe lutar e você não sabe fugir da situação. Você fica congelado. Então, é aquela situação como, por exemplo, um animal selvagem. Nós, como seres humanos, né, nós aprendemos a ser mais civilizados. E a nossa civilização tem um preço a pagar. Esse preço, às vezes, é muito pesado. É o preço do estresse, é o preço da tristeza, da depressão. Mas um animal selvagem, por exemplo, se ele sai da sua toca, ele sai para comer, ele tem que procurar comida, ele encontra um outro animal predador na frente, ou ele luta e vence, vamos dizer, ou ele foge, fica com medo, ele fica tremendo de medo, mas ele volta para sua toca e ele solta o trauma. Infelizmente, na nossa vida, nós não conseguimos soltar esse trauma, nós ficamos presos, nós nos congelamos. Nós não sabemos nem lutar e nem fugir, e nós ficamos congelados. Então esse seria um grande problema da civilização atual, que nós estamos congelados e a gente não sabe como resolver essa situação. Isso agora nesse slide aqui, esse congelamento ocorre numa chamada amígdala cerebral. É uma pequena amígdala, vamos dizer, dentro do nosso cérebro, onde passa todo o nosso sistema de defesa, todas as nossas emoções de defesa, medo, onde ela é responsável para criar adrenalina quando você fica nervoso. Você cria adrenalina para se proteger, para você ficar mais tenso, você fica mais tenso, exatamente com a ideia de se proteger melhor. Então cria-se cortisol mais forte e tudo mais. Tudo isso passa por essa amígdala cerebral. Ora, então numa situação onde nós estamos congelados, onde você encara a vida como um muro enorme na frente, você encara a vida como um monstro, onde tudo é difícil, tudo é perigoso, tudo é ruim para você, isso tudo está indo mensagem para essa amígdala cerebral, e a resposta é cortisol, adrenalina, você fica num estado de sobrevivência, de defesa. Você não tem paz. Olha, então o que acontece quando nós fazemos a EFT, esses leves toques,
nós estamos dando mensagem ao corpo, principalmente mensagem a essa amígdala cerebral, de que está bem, está tranquilo, eu posso continuar a vida, não tenho mais perigo. Eu estou na minha toca, já não tenho mais perigo, eu consigo ver saída. Tá? Então por isso que a EFT ela é muito eficaz quando você foca no problema, aí vem a questão da acupuntura emocional. Você foca no problema, então digamos que você está trabalhando com medo, muito simples, vamos dizer, medo de barata. Então você tem que focar no medo da barata. Se você vai fazer uma questão assim, medo de falar em público, então você tem que focar no seu medo de falar em público. Ou então no caso da depressão, você teria que focar nos diferentes aspectos da depressão, vamos dizer. Então vamos dizer, medo de encarar a vida. Aí você foca nisso. Quando você foca nessa questão, a amígdala ela está ativada para criar adrenalina, criar o cortisol para te proteger. Porque é um perigo. Nesse momento, você faz os toques. E quando você faz os toques, já é uma mensagem para você de quê? Que mesmo que eu tenha esse medo de barata, tá tudo bem. Não corro perigo, não. Eu posso superar. Olha só a mensagem que você está dando a você mesmo. Uma mensagem tanto de palavras, quanto uma mensagem energética nos toques dos pontos. E isso funciona maravilhosamente bem, porque você rompe a mensagem da amígdala cerebral, aquela mensagem de que a vida era ruim para você, você rompe aquilo e você começa a ver agora que não tem saída. Eu tenho saída, eu vejo a luz no final do túnel, eu tenho valor, e você começa a mudar a sua vida. É assim, isso em poucas palavras é uma explicação mais científica do como funciona a questão da EFT. Nós vamos usar, então, quais os pontos que nós vamos usar? Quais os pontos energéticos da acupuntura que nós vamos usar na EFT? O primeiro seria o tal chamado ponto do karatê. É o ponto do karatê porque é exatamente onde você vai, se você fosse fazer karatê e quebrasse uma tábua, você iria usar esse ponto. Então, tanto faz mão direita ou mão esquerda, você vai bater com leves batidas aqui. Esse é o primeiro ponto para romper resistências. Enquanto a gente bate nesse ponto, nós vamos falar uma frase para romper a resistência nossa do problema. Focar no problema e terminar a resistência. Tá? Como seria essa resistência? É aceitar-se. É aquilo que eu falava, muitas vezes na nossa cobrança, a gente não se aceita. Então eu cito aqui um psicólogo chamado Carl Rogers. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala o curioso paradoxo. Quando eu me aceito como eu sou, aí é que eu posso mudar. E no caso da depressão, muitas vezes a gente não se aceita como a gente é. E aí está um grande problema. Então, voltando lá na EFT, a gente vai bater nesse ponto do karatê aqui, e a gente vai falar uma frase bem simples assim, olha, mesmo que eu tenha esse problema, mesmo que eu tenha essa depressão, mesmo que eu tenha esse medo, mesmo que eu tenha esse sentimento que eu não valho nada, não importa, você fala como o que você sente. Então seria essa primeira parte da frase. Mesmo que eu tenha esse problema, eu me aceito como eu sou. Eu me aceito profundo e completamente. Isso tem uma mágica, tem uma potência muito grande quando nós falamos dessa maneira, principalmente se nós trabalhamos o tapping aqui nesse ponto. Tá? Além disso, depois de feito esses pontos aqui, esse ponto do karatê, nós vamos dar leves toques em 8 pontos, que são esses 8 pontos aqui. Ó. O primeiro que eu vou mostrar é esse da sobrancelha. Leves toques aqui. Quantos toques? Talvez uns 10, mas não precisa contar. Também tanto faz, lado direito ou lado esquerdo, mão direita ou mão esquerda, tanto faz. Você vai fazendo. O importante é sempre manter a respiração solta. Vai fazendo esse leve toque aqui, primeiro no início da sobrancelha, depois aqui do lado do olho, depois embaixo do olho,
Depois embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui no meio, entre a boca e o queixo. Depois aqui na clavícula, mais ou menos aqui, tanto faz um lado ou outro, mas aqui nesse ponto. Depois aqui, ó, se dá pra ver, mais ou menos embaixo da axila, dá uns 4, 5 dedos abaixo da axila. E por fim, em cima da cabeça. Esses são os 8 pontos que nós usamos na EFT. Não precisa, você vai decorá-los muito fácil, vai aprendê-los muito fácil, porque nos nossos exercícios você vai aprender facilmente, tá? E com certeza nós vamos focar no lado negativo, tá? Porque lado negativo, essa emoção que eu sinto, geralmente a emoção é negativa, tá? Essa emoção, essa raiva, então, por exemplo, se a emoção fosse raiva, essa raiva que eu sinto, essa raiva que eu sinto. Ou então a sua emoção seja, por exemplo, eu não valho nada, eu não valho nada, eu não valho nada. Você está focado no negativo. Muitas vezes, quando as pessoas aprendem a EFT, elas falam, nossa, como posso? Como eu posso falar só o negativo? Não dá, tem que falar afirmações positivas, eu me sinto mal falando negativo. A questão é, nós estamos falando a mensagem no inconsciente. Se seu inconsciente está negativo, você vai falar isso que está sendo negativo, qual é a sua mensagem negativa. Até que você solta. Até que chega uma hora e fala, uau, não sinto mais nada. Então essa é a coisa legal da EFT, vamos dizer. Que ela foca no negativo, ela foca na realidade do inconsciente e ela desmorona, ela desmonta o problema. Enquanto que se a gente ficasse apenas falando frases positivas para tentar melhorar aumentar o astral, você fala a frase positiva, mas dentro de você está falando, não é nada disso, não me sinto bem, não estou bem. Então o que adianta? É melhor a gente encarar o problema, ver a mensagem no inconsciente. Você não está se sentindo bem? Então você faz a EFT para isso. Mesmo que eu não me sinta bem hoje, estou me sentindo muito mal, pior dos piores, coisa assim. Eu me aceito profundo e completamente, eu me aceito como eu sou. Então aí você repete aqui as frases, vai falando, eu me sinto muito mal, me sinto muito mal, muito mal. Você está falando negativo, por quê? Porque você está mostrando aquilo que você está sentindo dentro de você. E a ideia é que isso rompe. Rompe a tal ponto, fala assim, uau, eu vejo agora a luz no final do túnel. Eu agora vejo uma nova saída. E dá certo. Então, agora nesse ponto, eu gostaria que você, talvez, começasse a ter uma ideia mais clara. Qual o seu problema? Seja específico no seu problema. Na forma de sentimentos, lembranças ou sintomas. Eu vou explicar. Os sentimentos, por exemplo, tá? Você já deve fazer uma lista do seu problema. Talvez vamos listar aí uns 5, 10 problemas para o nosso exercício de hoje, tá? Se precisar, pare o vídeo, volta depois de ter feito essa lista de problemas. Aí você vê qual o sentimento, o que você sente em relação a esse problema. Tá? Então esse sentimento pode ser assim, uma angústia terrível, uma dor, assim, uma dor espiritual muito forte, ou uma tristeza muito profunda. Veja, entre em contato com esse sentimento. Tá? Então esse é o primeiro ponto, o sentimento que você tem. Depois a lembrança. Lembrança é situações do passado que podem ter causado esse sentimento de tristeza. Tipo, sempre me trataram muito mal, sempre me achei muito maltratado. Então são situações, lembranças do passado que vêm assim. Você pode anotar também essas lembranças. Tá? E por fim, sintomas. Talvez, em que parte do corpo você sente isso?
quando você fala do seu problema. Eu sinto uma dor no peito. Eu sinto um tremor. Tudo isso é você mais ou menos entrar em contato com o problema. Eu estou falando isso, seja na forma de sentimentos, na forma de lembranças, na forma de sintomas, tudo para a gente poder entrar em contato com o problema em si. Tá? Uma vez que entrou em contato com o problema, nós fazemos a EFT. Então vamos para a prática. Tá? Eu vou fazer 2 exercícios com vocês hoje. Um é muito simples, eu pediria para você fazê-lo todos os dias, tá? Que ajuda demais em qualquer problema, principalmente problema da depressão. O que é? É o exercício da respiração. Ora, a respiração é para você ter a atenção, criar uma atenção plena, trazer a atenção, tirar da cabeça e trazer para o corpo. Né? Aí é muito mais fácil você aprender a trazer a atenção para o corpo e deixa de lado a depressão, porque a depressão vem da cabeça. Tá? Então, como é? É estar consciente da depressão, estar consciente da respiração. Vamos fazer esse exercício? Vamos lá. No processo da EFT, eu pediria o seguinte para você. Você começa a respirar, começa a ficar atento à sua respiração. Veja como ela está. Tá? Respira, vai respirando. Veja se ela está presa em algum lugar. Ok? Se você consegue respirar, se ela só está presa aqui no peito. Se ela consegue descer mais, ela está solta. Fica consciente da sua respiração. Ok? Então vamos lá. É um exercício que eu gostaria que você fizesse todos os dias, porque ajuda demais em todo o trabalho da depressão. Tá? Então vamos. Primeiro a gente bate no ponto do karatê. E aí a gente fala aquela frase de soltar resistência. Porque mesmo para respirar a gente tem alguma resistência. Tá? Então repitam comigo a frase. Se vocês puderem aí onde você está sentado agora no seu computador, se você puder falar em voz alta, ótimo, fale em voz alta. Se não puder, tem algumas pessoas em volta, você vai sentir envergonhado ou envergonhada, então pode falar em voz baixa também ou mentalmente. Mas o ideal é ter foco, tá? Então vamos lá. Mesmo que eu tenha dificuldade em concentrar a minha cabeça na respiração, eu ainda assim me amo e me aceito, profunda e completamente. Conseguiu repetir a frase? Nós vamos falar essa frase 3 vezes, tá? Então, de novo. Mesmo que eu tenha essa dificuldade em me concentrar na respiração, eu me aceito profunda e completamente. E a terceira vez? Mesmo que eu tenha toda essa dificuldade em me concentrar para poder respirar direito, eu ainda assim me amo e me aceito profunda e completamente. Ok? Agora solta, agora nós vamos na sequência dos 8 pontos. O primeiro aqui é no início da sobrancelha. Essa dificuldade em me concentrar na respiração. Eu gostaria que quando você fosse fazendo cada ponto, você inspira e solta. Tá? Inspira e solta. Então, batendo aqui nesse ponto no início da sobrancelha, inspira e solta. Agora nesse ponto aqui do lado do olho, repita também essa dificuldade em me concentrar na respiração. Inspira e solta. Embaixo do olho, a mesma coisa. Aqui é bem embaixo do olho, deixa eu tirar o meu óculos. Aqui, ó, embaixo do olho, assim. Tá? Essa dificuldade em me concentrar na respiração. Inspira e solta. Agora embaixo do nariz,
essa dificuldade em me concentrar na respiração. Inspira e solta. Embaixo da boca, essa dificuldade em me concentrar na respiração. Solta. Agora aqui na clavícula, essa dificuldade em me concentrar na respiração. Inspira e solta. Agora embaixo do braço, essa dificuldade em me concentrar na respiração. Solta. E agora em cima da cabeça, essa dificuldade em me concentrar na respiração. Agora põe a mão na cabeça tranquilo, inspira fundo e solta. Ok? Veja só, nós fizemos uma rodada de 8 pontos. Nada impede que você, nos seus exercícios diários, você possa fazer um pouco mais. Tá? Você pode fazer quantas vezes você quiser, repetir, faz uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, mas é sempre bom para estar consciente da sua respiração. Tá? No momento que você está mais preso, mais consciente na respiração, a sua cabeça não vagueia tanto naquele labirinto escuro que é a depressão. Agora eu gostaria de explicar mais alguns outros pontos teóricos em relação EFT com depressão, para a gente partir depois para o segundo exercício, tá? Então, a primeira, aquilo que eu já expliquei, por que a gente não fala só afirmações positivas, né? Afirmações positivas são boas, são legais, ela tem seu lado, tem seu lugar, você pode fazê-las, mas eu lhe perguntaria, e se sua voz interna está dizendo o contrário? Então, se sua voz interna diz o contrário, você não pode só fazer afirmações positivas, não vai dar certo. Então, por isso que na EFT a gente encara a realidade, a gente fala a realidade. Tá? Então, se você está num buraco negro, se você está num labirinto escuro da depressão, você não vai ajudar, apenas se ajudar, apenas falando afirmações positivas. Não dá. É bom você fazer isso, você falar o que você sente, jogar para fora o que você sente. Tudo que você sente, aonde você sente no corpo, vai falando enquanto vai batendo. E isso tem um resultado impressionante. Você vai ver no nosso exercício. Tá? Agora, também outra questão, que isso você pode trabalhar por conta própria, nessa autoaplicação da EFT, mas também você pode, principalmente se você for trabalhar como terapia principal, você vai trabalhar com um terapeuta, é trabalhar na causa. A causa da depressão, existem inúmeras causas, vamos dizer. Talvez um conjunto de causas que criou depressão em você. Mas vai lá, vale a pena você vasculhar um pouquinho qual poderia ser essa possível causa. Pode ser um trauma, pode ser traumas, algumas crenças. Quando eu digo traumas, eu diria situações, eventos no passado que contribuíram para você se sentir muito mal. Tá? Situações, pequenas situações. Lista essas situações, pode listá-las. Quando eu falo de crenças, eu estou falando também de situações que aconteceram, que criaram em você aquela ideia, eu não valho nada. Sabe aquelas são as chamadas crenças limitantes. Eu não acredito em mim, a vida não é boa, o mundo não serve, né? Eu nunca vou conseguir. Tudo isso é crença. Então, tudo isso poderiam ser causas da depressão. É bom, vai fazendo uma anotação. Eu até brinco, falo, se você não chegou ainda a 200 itens, você ainda não está num ponto certo. Né? Vai anotando tudo que você acha que pode ter causado a sua depressão, na forma de traumas ou crenças. As crenças, quem disse isso para você, como foi dito isso para você, ou trauma, o que aconteceu para você, como aconteceu para você, tudo isso é um trauma que deve ser tratado. Uma outra possível grande causa da depressão é o sentimento de raiva.
O quanto você carrega essa raiva dentro de você. Seja a raiva para outra pessoa, ou seja a raiva consigo mesmo. Principalmente a raiva própria, né? Tenho raiva de mim porque eu não consigo. Olha aquela cobrança que eu falei, né? Tenho raiva de mim porque eu não sou bom, porque eu não sou boa. Essa é muita cobrança. Então veja também o quanto você tem de raiva dentro de você. E obviamente essa voz interna, essa voz crítica, né? Essa voz interna é muito importante, ela significa uma intuição. Nós todos temos uma voz interna e nós todos temos essa voz interna como companheiro. O problema é que, às vezes, essa voz fica muito crítica e ela não nos ajuda. A gente acha que a voz crítica está nos ajudando, muito pelo contrário, ela é destrutiva. O que essa vozinha está falando para você? Algo assim, tipo, eu não sou bom em nada, o mundo não sorri para mim. Por que eu fui fazer aquilo? Olha só a lembrança de uma situação, um trauma. Né? Por que eu fui fazer aquilo? Mas a minha vida não tem significado. Tudo isso são frases da nossa voz interna. Tá? E a gente tem que pará-la um pouquinho. Como nós vamos pará-la? Vamos trabalhar um pouco na EFT com isso também. Tá? Então são diferentes conceitos, olha só, são diferentes situações que acumuladas, um conjunto dessas situações que criam um problema da depressão. Tá? Então eu falei, é raiva, é a voz interna, é trauma, é uma crença. Tudo isso a gente tem que ver, revendo o passado, fazendo essa listinha das nossas situações. Tá? O momento que você tiver essa lista, aí nós fazemos a EFT, vai te ajudar a dar um novo significado na sua vida. E é isso que eu quero. Eu quero que você tenha um novo significado na sua vida. Tá? Então pode, focando nessa lista de problemas e fazendo toques nos pontos, você consegue se aliviar e consegue ter ver a luz no final do túnel, vamos dizer. Então nós vamos agora fazer a EFT, um exercício de EFT, de uma maneira geral, um exercício generalizado, genérico, vamos dizer, tá? De acordo com tudo aquilo que eu vim falando até agora para você. Tá? Então eu gostaria que você deve estar sentado ou sentada aí na frente do computador. Eu queria que você, talvez fechando o olho um pouco agora, você entrasse em contato com essa sua voz crítica, ou entrasse em contato com essa sua raiva, ou pelo menos essa falta de autoaceitação. Quão forte isso é em você? Veja se você sente isso no corpo, de alguma maneira, com sentimentos, com lembrança, ou com sintomas físicos mesmo, mas de alguma maneira veja quão forte é. Para você ter mais facilidade em entrar em contato com isso, tenta dar uma nota. Porque para dar uma nota, você vai precisar entrar em contato. Então geralmente a gente usa uma tabela, que seria a tabela do 0 a 10. 0 quer dizer o problema não é nada. E 10 o problema é muito. Tá? Então dê uma nota para você. Tá? Quando você vê o seu grau, o seu quadro, o quadro da sua, vamos chamar de quadro da sua vida. Tá? Viu o seu quadro da vida? Consegue vê-lo de alguma maneira? Consegue senti-lo? Consegue se lembrar de alguma coisa? Consegue ver se tem raiva? Consegue ver a voz interior? Vamos colocar tudo isso num quadro só. Tá? E dê uma nota. Essa nota é legal para você saber mais ou menos onde se situar. Tá bom? Então agora eu gostaria que você focasse nesse quadro e trabalhasse comigo esse exercício. Tá? É um exercício que você pode fazer também todos os dias. Vamos chamá-lo de exercício do quadro da vida. Vamos começar aqui batendo no ponto do karatê.
Tenha foco nesse quadro da vida, tá? Então repitam comigo agora. Mesmo que eu tenha esse quadro da minha vida dessa maneira, eu ainda assim, apesar de tudo, me aceito como eu sou. Mesmo que eu tenha esse quadro da minha vida dessa maneira tão sombria, é o quadro da minha vida. Eu ainda assim me amo e me aceito profunda e completamente. E a última vez, mesmo que eu tenha todo esse quadro da minha vida dessa maneira, eu me aceito como eu sou. E lá no fundo de mim, eu me amo profunda e completamente. Solta bem a respiração, é importante ter a respiração solta. E agora vamos nos pontos, tá? Esse quadro da minha vida, ele parece tão sombrio. Eu tenho uma voz interior muito crítica. Eu me cobro demais. Tem tanta cobrança no mundo. Eu tenho que ser melhor do que eu sou. Eu acredito muito que eu tenho que ser melhor do que eu sou. Essa é a minha cobrança. Você viu, gente? Nós estamos fazendo... Eu fui falando várias frases e fizemos uma rodada. Eu gostaria de continuar essa rodada, fazer mais, tá? Vai seguindo a mim nos pontos. Agora a gente continua de novo aqui no início da sobrancelha. E vai falando, focando nisso, tá? Essa é minha voz crítica. Agora do lado do olho, eu me cobro demais. Embaixo do olho. E nessa cobrança, eu saio perdendo. Embaixo do nariz, eu nunca faço as coisas certas. Embaixo da boca, a vida não sorri para mim. Clavícula, esse é o quadro da minha vida. Embaixo do braço, por isso que eu posso ter até raiva de mim. Ah, eu tenho muita raiva de mim. De novo aqui, ó, raiva da situação, raiva de certas pessoas que fizeram alguma coisa para mim. Essa raiva que eu tenho guardado dentro de mim. Essa raiva. Como eu posso soltar tudo isso? Como eu posso viver bem se o quadro da minha vida é desse jeito? Esse é o quadro da minha vida. Mas agora, eu posso também escolher limpar melhor esse quadro. Agora, eu posso dizer para mim mesmo, ou mim mesma, que eu posso ficar bem se eu limpar esse quadro. Todo esse quadro da minha vida, eu posso limpar e posso ficar bem. Eu posso viver bem com um novo quadro da minha vida. E por fim aqui, o último ponto, eu escolho agora então limpar o quadro da minha vida. Agora inspira fundo, solta. E dessa maneira, você está dando certas mensagens para você de que você pode limpar o quadro da sua vida. E está seguro você limpar o quadro da vida. Agora, se eu lhe pergunto, daquela nota de 0 a 10 que você deu, é uma nota subjetiva, mas veja se a nota mudou agora. Provavelmente ela mudou mais para baixo.
Por quê? Porque você está trabalhando energeticamente na situação, melhorando aquele desespero, aquele estresse que antes você tinha do quadro da sua vida. Né? Então, esse também é um exercício um pouquinho mais profundo do que o da respiração, mas são dois exercícios que eu desejaria que você fizesse sempre, porque ajuda demais nisso. E como eu falei, se você quiser ir mais fundo no processo da EFT, procure a ajuda de um terapeuta. Né? Eu vou ficar por aqui, deixando meu recado. Teria o maior prazer em entrar em contato com você. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, escreva para mim. Tá? Aqui está meu e-mail, aqui embaixo. Ou então entre no meu site, você vai encontrar muito mais informação a respeito da técnica da EFT, seja para trabalhar a depressão, ou seja para trabalhar qualquer outro problema que te aflige. Tá? O site é www.equilibriocontinuo.com.br. Gente, fica aqui o meu recado, foi um prazer estar aqui com você. Tá? Entre em contato comigo a qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer contato que você queira fazer. Tá? Desejo tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita felicidade, principalmente muito bom humor. Valeu!